Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Olá, amigos. Muito bom estarmos novamente unidos, pelo menos nessa conexão espiritual, né, que a tecnologia nos permite, então nós só podemos agradecer. Finalzinho de ano chegando, um ano um tanto quanto atípico, né, onde nós nos vimos completamente fora do nosso eixo. Aí respiramos, né? E quando nós estávamos achando que as coisas estavam encaminhando, elas degringolaram novamente. O que será que nós tínhamos que aprender, que parecia que estávamos aprendendo, mas que não aprendemos, temos que aprender novamente? Essa é a questão, né? Temos que pensar nisso. E para a gente refletir um pouco sobre isso, eu fui lá nos livros do Joana. Tem um livro que chama Homem Integral, que tem muitos ensinamentos, muitos questionamentos interessantes. Joana fala do homem integral e do homem fragmentado. O que seria o homem integral, né? O nome já diz. O que é o leite integral, né? Aquele puro, forte, completo. Que seria o homem integral para nós como exemplo? Jesus. Né? Jesus é o homem integral. Nós estamos numa fase fragmentada ainda. Essa fase fragmentada, esse homem fragmentado, ele vai evoluir para o homem integral. Mas entre o fragmentado e o integral existe um percurso a seguir. Então, vale uma reflexão aí de que nível nós estamos. O quanto eu estou totalmente ainda, né, ali como um homem totalmente fragmentado, e quanto eu já estou saindo dessa fragmentação e chegando para a integralidade. Então vamos falar um pouquinho das características do homem fragmentado, que Joana nos aponta, né? É aquele homem rotineiro, é aquele homem que cumpre as suas obrigações sociais, familiares, muitas vezes religiosas. Eu disse religiosas e não espirituais. Por quê? Quais são as obrigações religiosas? Esse homem, essa criatura, vamos colocar assim, porque pode ser homem e mulher, óbvio, ele até frequenta um centro, ele frequenta um templo, uma igreja, ele pode até
ir lá, dar passe, fazer um trabalho, mas ele cumpre funções. Ele não para pensar e ele não coloca afetividade nas suas ações. É aquele homem que cria uma família, né? Forma uma família muitas vezes, mas de forma sistemática. Então ele acha que, por exemplo, né, ele tem que sustentar a família. Então ele trabalha e sustenta a família, trabalha e sustenta a família. Ele não consegue ter um jogo de cintura, de flexibilização, de analisar sua conduta. É aquela pessoa que não descobre o seu talento ainda. Ele trabalha, cumpre as suas funções trabalhísticas, mas ele não tem prazer em trabalhar. Não é aquela pessoa que acorda e fala, hoje eu vou dar o meu melhor. Não, ele vai lá para bater cartão, né? Sentido materialista da coisa. Ele vai lá para cumprir a obrigação dele. Ele faz comida? Faz. Ele faz o alimento, ele prepara o alimento na casa dele. Mas sabe aquela brincadeira que a gente faz? Faz a comida, põe tudo na mesa e fala, ó, tá aí, o que tem para comer é isso. Não é aquela pessoa que faz um arroz, né? Um arroz e feijão, mas põe uma salsinha para enfeitar aquele arroz, né? Põe um tomatinho para dar um colorido. Percebe a diferença? É muito grande essa diferença. Esse homem, ele vive do passado, porque ele está sempre achando que o que aconteceu foi o melhor. E hoje ele repete, né, aquela cartilha que ele aprendeu. Falta sentimento nas suas atitudes. E se ele não tem essa afetividade nas suas ações, aquela energia, né, que ele recebeu, necessária para a lei de evolução, ela fica estagnada. Ela não tem muita utilidade, muita circulação dentro da sua vida espiritual. Ela não flui normalmente, ela está ali, parada, né? Porque não existe reflexão, não existe um pensamento mais profundo, não existe uma programação de transformação, a energia fica meio sem utilidade. E essa energia estagnada, ela resulta no quê? Numa ansiedade. A ansiedade exacerbada, na falta de paciência, chega a dar uma tristeza profunda, pode chegar a uma depressão. É aquela pessoa que não está contente com a vida, porque ela não consegue inovar. Né? E Joana diz que Jesus, ela nos alerta que Jesus já falava dessa energia estagnada, através da parábola dos talentos. Lembra dela? Onde cada um recebeu o número de talentos, e quando veio o Senhor, ele perguntou o que cada um tinha feito dos talentos. E aquele que disse assim, não, eu fiquei com medo de perder, então eu peguei os meus talentos e guardei lá debaixo do travesseiro para que não roubasse, para que eu não perdesse. E aí o Senhor disse, então você vai perder até o que eu tinha te dado. Porque nessa passagem ele quer mostrar justamente que nós não estamos aqui para bater cartão. Nós estamos aqui para repensar a nossa vida e tentarmos fazer o nosso melhor a cada dia. Não simplesmente copiar o beabá, bater cartão, cumprir a minha obrigação, seguir naquele, sendo metódico, sendo repetitivo. Por isso Joana diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque quanto mais eu olho para dentro de mim e percebo o quanto eu estou longe desse homem integral, o quanto eu ainda estou nessa fragmentação contínua e repetitiva, quando eu me percebo assim, eu consigo traçar uma meta, eu consigo traçar um roteiro rumo no meu caminhar, rumo à integralidade desse homem.
desse ser, porque é isso que o Pai espera de nós. Eu tenho que perceber em que estágio eu estou, né? Aqui está o fragmentado, aqui está o integral. Onde é que eu estou nesse caminho? Nossa, eu estou muito aqui perto ainda, estou muito fragmentada. Ok, o que falta? O que é que eu posso fazer? Né? E Joana também diz que quando nós fomos criados, tentando fugir da dor, né? Porque a dor era resultado de sofrimento. Então, que eu tinha que esconder a minha dor. Não tinha aquela história, homem não podia chorar, para de chorar, não tem mais isso. Por que é que eu estou... Né? O que essa dor... por que essa dor tinha que ser escondida e camuflada? E Joana diz que hoje nós sabemos que a dor, ela é o nosso instrumento. Então eu não tenho que escondê-la, eu tenho que olhar para essa dor e ver qual é o aprendizado, qual é o ensinamento. E dentro desse ensinamento, eu tenho que me olhar muito internamente para reconhecer. Porque senão eu vou sempre achar que o mundo está errado. Nós estamos vivendo nessa pandemia porque os chineses fizeram bobagem. Porque alguém veio no Brasil e trouxe o vírus. Porque os governantes ficam brigando pela vacina. Eu estou sempre jogando a culpa em alguém. Esquecendo que nesse contexto de vida, e de vida principalmente espiritual, existe um propósito para tudo isso. Se nós estamos aqui encarnados nessa fase de transição tão importante e tão anunciada, com certeza tem um propósito muito grande. E eu tenho que enxergar esse propósito. Joana chama atenção também sobre a nossa religiosidade. Que para que eu entenda todo esse processo de transformação necessária, é importante que eu coloque a minha religiosidade, né, à frente das minhas atitudes. Eu estou dizendo religiosidade e não religião. Existe uma grande diferença. Religião é uma doutrina, né? É uma crença. A religiosidade é a prática de tudo que a religião me dá, me ensina, me esclarece, agregado com um amor, um equilíbrio, um sentimento. Existem pessoas que são altamente religiosas e não seguem necessariamente uma religião. Existem pessoas que são têm uma religiosidade muito grande, têm uma fé muito grande e não se dizem religiosas. Então existe uma grande diferença, e Joana diz que a religiosidade, neste momento, mais do que nunca tem que fazer parte da nossa vida, do nosso contexto. Né? O que é que de tudo que eu aprendo, de tudo que eu ouço, de tudo que eu trago como bagagem espiritual, eu estou colocando em prática e vivenciando nesse período de tanta turbulência? Quando nós percebemos, já chegou o final do ano. Né? Já estamos aí assim, a um pezinho de um ano novo. Aí tem gente que diz assim, nossa, né? Ai, que acabe logo esse ano. Calendário é simbólico, né? Claro. Então, assim, é uma continuidade. A cada dia nós estamos nos aprimorando. Em março nós estávamos preocupados com o respirador, se teria caixão para todos serem enterrados. Hoje nós estamos com a vacina ali. E aí muitos, dentro do seu negativismo, dentro da sua, do seu personalismo até, fica questionando, mas é da China, da onde vem o material para essa vacina? Gente, será que Deus nos colocou aqui para ficar questionando isso? Nós sabemos, por acaso, de onde vem o material de outras vacinas que nós tomamos, tão importantes? O insumo para as vacinas da paralisia infantil, que é fundamental, vem de onde? Onde é que é feito? Então, percebe que cada vez parece que nós desvirtuamos a atenção, o foco, que não deve ser esse.
O foco é o que eu tenho que aprender com tudo isso. Uma amiga me chamou a atenção, aliás, obrigada, né? Sobre o tempo que nós estamos na pandemia. 9 meses, aproximadamente. É o tempo de uma gestação. E olha que interessante, desde que começou essa pandemia, eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós somos os mesmos. Nenhum. Todos nós nos modificamos. Mesmo que nós não tenhamos consciência dessa mudança, nós já mudamos. E Joana sempre diz do homem novo que nós temos que deixar surgir de dentro de nós. Que homem novo é esse que dentro desses 9 meses está sendo gestado dentro de nós? Qual é? É um homem melhor? Mais distante desse homem fragmentado e mais próximo desse homem integral? Se não for, ainda é hora. Ainda é momento. Nós estamos continuamente nesse processo de reflexão e temos que estar mais intensamente nesse período desse ano doido que tivemos. Esse ano doido, entre aspas, mas que nos trouxe oportunidades de muita reflexão, muita, e de muita transformação também. Será que nós estamos aproveitando verdadeiramente esse período? Será que essa energia, né, que eu recebi quando eu encarnei, eu estou fazendo ela movimentar, né, para ter bons feitos? Será que eu estou fugindo um pouco? Eu estou buscando as sensações prazerosas? Nós estamos buscando, nós ultimamente, nesse período, nós estamos nos aprofundando nessas sensações prazerosas, mas que esse prazer é fugaz, é muito rápido. Nossa, eu estou comendo demais, eu estou bebendo mais do que devia, eu estou buscando sexo alucinadamente. Por que isso? Porque são prazeres momentâneos, mas que logo passa. Tudo isso, dosadamente, é bom. Comer é bom. Né? O prazer em fazer um ato de amor também é bom. Mas tudo que é excesso é fuga de alguma coisa. Nós não precisamos desses prazeres fugazes. Nós precisamos de coisas concretas. E as coisas concretas, elas virão de dentro de nós. Quando Joana fala de nós olharmos para dentro de nós, eu me lembro de uma passagem de Hermance, de uma frase de Hermance muito bacana, que ela diz que nós temos que fazer amizade com o nosso lado sombra. O que é o lado sombra? É aquele que a gente gostaria de não ter, sabe? Aquele que a gente deixa lá no cantinho, fingindo que não é meu, mas que está aqui. Eu posso ser uma pessoa religiosa, mas admitindo o meu lado sombra. Eu sei que lá no Evangelho diz que eu não devo ser egoísta, mas eu ainda tenho alguns momentos de egoísmo. Isso não me faz menos espiritualizada, percebe? Ao contrário, isso me dá uma visão de que eu ainda sou um espírito caminhando, mas que eu tenho a noção de que esse caminhar não pode ser esmorecido, que existe um caminho aí a ser seguido. E Hermance frisa isso, quando você entende e aceita esse seu lado difícil, você lida com ele. Se colocá-lo debaixo do tapete, né, nós estamos vestindo máscaras, e essas máscaras não nos levam a nada. Quando eu não me reconheço, quando eu estou lá muito fragmentada, quando essa minha energia não flui, eu começo a ter uma ansiedade muito grande. E num momento como esse, eu me deixo dominar pelo medo.
O medo é saudável. Se eu não tivesse medo, eu sairia 3 horas da manhã para andar na rua normalmente. Não, eu sei que é perigoso. O medo me faz sair correndo quando eu vejo que alguém vem com uma arma em direção. Ou um cachorro bravo vem na minha direção. Então, o medo é bom. O excesso do medo, o pânico não é bom. Porque o pânico me imobiliza, me trava, eu não consigo pensar, eu não consigo agir. E o medo está ligado ao quê? A uma reação. Mas uma reação fisiológica até. Mas o pânico, ele está ligado à falta de fé. Como é que eu fico quando eu não acredito, quando eu acho que eu estou à mercê de tudo isso aí, que eu estou nas mãos de uma pessoa irresponsável que pode fazer uma bobagem numa vacina? Isso me dá pânico. Mas isso é muita falta de fé. Porque se nós sabemos que tudo que acontece, não diz lá no Evangelho, uma folha não cai da árvore sem que seja a vontade do Pai. Então converse com Ele. Aí Joana fala uma coisa bacana, né? Conversa com o Pai e Ele vai te responder em forma de intuição. Olha que coisa bárbara. E nós acreditamos na nossa intuição? Na maioria das vezes, não. Quando nós pensamos quando nós voltamos assim e pensamos um pouquinho no nosso pensamento, quando eu tenho medo o tempo todo, eu tenho um pânico, eu fico assustada, eu tenho falta de fé, eu acho que se eu sair na rua eu vou me contaminar, eu acho que se eu for ver os meus pais eu vou trazer problemas. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que seguir as regras, ao contrário, nós temos sim. Todos os cuidados possíveis nesse momento. Mas tudo tem que ter um bom senso e uma cautela. Quando nós deixamos esse pânico nos travar, o que eu faço comigo mesmo? Eu estou o tempo todo pensando no medo, na doença, na pandemia, na manipulação da vacina, na desgraça que pode acontecer, e eu estou sobrecarregando a minha mente com isso. Eu estou mandando uma mensagem negativa o tempo todo para o meu cérebro. E coincidentemente, mas as coincidências não existem, eu adoro quando essas coisas acontecem, eu estava vindo para cá e eu ouvi no rádio uma pesquisa numa universidade inglesa falando sobre a ação do cortisol e da ocitocina. Então, que o cortisol, que é a substância liberada quando nós levamos um susto, quando eu estou estressada, quando eu tenho pânico, quando eu estou nervosa, eu libero o cortisol, que faz mal para o nosso corpo. E o corpo demora um tempo para reabsorver, para eliminar esse cortisol. Em contrapartida, nós temos a ocitocina. O que é a ocitocina? É a substância liberada quando eu dou um abraço gostoso em alguém, quando eu encontro um amigo, quando eu faço uma reunião com entes queridos, quando eu vejo um pôr do sol, quando eu acaricio um animal, isso tudo faz liberar ocitocina no meu corpo. E esse estudo mostrava que um é contraposto ao outro, o cortisol e a ocitocina. E a ocitocina, ela é reabsorvida e eliminada mais rapidamente do corpo do que o cortisol, infelizmente. Mas deve ter um propósito para tudo isso. E aí os cientistas, então, dizem assim, que para que nós nos sintamos mais harmonizados e felizes, nós temos que enxertar ao longo do nosso dia mais estímulos que nos façam liberar a ocitocina. Quer dizer, mais estímulos que nos façam feliz. Gente, num mundo, com tantas notícias difíceis, num momento de medo, de tensão, nós estamos jogando notícias
medos e notícias ruins muito frequentemente no nosso corpo. E se eles ainda demoram mais tempo para ser eliminados, quer dizer, com o que eu estou bombardeando o meu corpo? Como é que vai ser o resultado final? Porque o cortisol, quando ele está muito em excesso no corpo, ele começa a trazer danos às células. Além dele me deixar nervosa, estressada, deprimida, ele começa a causar doenças. Aquelas doenças que você vai no hospital, não consegue se detectar, não consegue ver o que tem, faz exame e não sai nada. Eu lá no consultório, esses últimos 3 meses, eu estou assim, preocupada com tantos pacientes com dores, né, na boca, na maxila, nos dentes, que você olha, radiografa, faz exame, não tem nada. E aí você medica, você faz uma coisa, as coisas não melhoram. E aquele paciente está, né, exalando cortisol. Então, o que esses cientistas que fizeram essa pesquisa comentaram e deram como dica? Que nós fiquemos tentando bombardear, é a palavra que eu queria lembrar, bombardear o nosso cérebro com coisas que liberem ocitocina. Então eu vou comer chocolate o dia inteiro. Não é a saída, né? Mas vai caminhar num parque às 7 da manhã, porque não vai ter ninguém. Bota uma máscara e vai andar na rua, porque o exercício físico faz você liberar a ocitocina. Faz as lives com as amigas, dá um telefonema. Hoje em dia ninguém mais liga, é tudo por zap. Não, liga para essa pessoa, conversa um pouquinho. Faz uma comidinha, né, com prazer, com amor. Não fique repetindo modelos. Pare para pensar o que é que você está agindo e como é que você pode fazer aquilo de uma maneira diferente. Invente coisas, cuide de uma planta. Olha que delícia, você põe um brotinho ali. Hoje eu fotografei uma flor que parecendo enorme, né? Não sei o nome da planta, para dizer a verdade. É uma suculenta que dá uma flor enorme, que uma amiga me deu há uns 4 anos atrás. Uma mudinha num vasinho, e ela foi crescendo. Hoje eu fotografei e mandei para ela, falei, olha a mudinha que você me deu. Ela, poxa, que legal, tal. Então, assim, olha que coisa gostosa. E quanto nos custa fazer uma atitude assim? Né? Mande um recadinho de bom dia, mande uma mensagem bacana. Se possível, encontre com as pessoas. Né? Eu não estou dizendo para se enfiar na casa de ninguém, nem trazer todo mundo para sua casa, porque isso, no momento desse, é extremamente delicado. Mas... sabe, vai dar uma volta no parque, combina com uma pessoa e vai lá, máscara, usa toda... Mas nós temos que achar. E, acima de tudo, agradecer, gente. Esse final de ano é ano de sentar no milho, sabe? Porque chegamos até aqui. Perdemos entes queridos? Muitos de nós perdemos. Perdemos amigos? Muitos de nós perdemos. Mas sobrevivemos e estamos aqui tentando fazer alguma coisa melhor. Estamos aqui tentando, né, refletir um pouquinho e fazer a nossa parte. Aí Joana tem um texto que eu acho que eu não vou conseguir ler, uma mensagem que ela mandou, eu vou ler um pedacinho no final. Mas ela fala sobre uma resignação dinâmica. Olha que bacana. O que é resignação? É aceitar as coisas como elas são. Mas Joana fala resignação dinâmica. Quer dizer, você aceita, mas você tem que fazer alguma coisa para melhorar. O que diz lá no Evangelho? Você tem um espinho cravado no pé, eu tenho o direito de tirar? Os espíritos respondem não só o direito, como o dever. Então, nós temos que passar o Natal, o Ano Novo, fechadinhos em casa, meio que isolados? Temos. Mas dá para fazer uma coisa bacana, talvez uma coisa que nós devamos fazer sempre e não fazemos. Uma oração, para que o ano novo seja bem-vindo, para que a minha mente se prepare, né, e se abra para novos planos, para novos projetos, para redescobrir a alegria de viver.
Porque aquele homem fragmentado, ele não sente alegria e prazer em nada. Que nós tenhamos prazer em tudo que fizermos, no meu trabalho, no meu projeto de vida. Não, mas eu trabalho há muito tempo. Então mude. Tente fazer uma coisa paralela, algo que te anime, que te dê prazer. Que faça com que você, de dentro para fora, contamine as pessoas com o reino de Deus dentro de você. Com a alegria. Quando eu falei da ocitocina e do cortisol, vamos lembrar de tudo isso. Bombardeie o seu cérebro com pensamentos bons, com a admiração da natureza, com a gratidão de estarmos aqui, de estarmos vivenciando um momento de transformação, não só do ser humano, da ciência. A ciência progrediu muito nesse ano de pandemia, muito. Até maneiras novas de se fazer vacina foram descobertas. Por quê? Porque existem milhares de pessoas trabalhando nesse projeto. E Deus também age através da ciência. Então, olha quanta coisa boa nós temos para agradecer. Né? E essa resignação dinâmica que Joana fala, é justamente assim, pare de se lamurar, pare de reclamar, pare de achar que tudo está ruim. Olhe para o alto, agradeça, veja quantas coisas boas. Todos nós temos uma casa, um lar, uma família. Todos nós temos alimento. Aproveite essa virada do ano e bombardeie a sua casa ou aqueles com os quais você vai estar, mesmo que você estiver sozinho, com os fogos, com a alegria de um belo Réveillon, mas um Réveillon interno. Um renascer, um recomeçar que deve acontecer todas as manhãs. Respira fundo. Nós já chegamos até aqui. Vou ler rapidamente a passagem, uma mensagem de Joana que foi feita no começo do ano, foi trazida através de Divaldo. Eu vou ler só uma parte. Ela diz assim: abramos os braços para Jesus, para que Ele tome conta de nós, para que possamos dizer: Senhor, já não sou eu que vive, és Tu que vive dentro de mim. As dificuldades que atrapalham nossos sentimentos, nos encontramos cansados muitas vezes, desesperançosos, com a sensação de que não temos para onde fugir. A alternativa é Jesus. Aceita com resignação dinâmica as dores, as dificuldades e a proposta que Ele nos faz, porque fora disso não há salvação. Irmãos espíritas e não espíritas, amemos juntos, sejamos aqueles que disputamos a honra de servir, que tenhamos a glória de ajudar o nosso semelhante. Jesus confia em cada um de nós. Que Jesus esteja com todos vocês e que a nossa mente seja um grande jardim onde nós vamos jogar muitas sementes, porque o nosso ano novo é um jardim. Que essas sementes, elas vão brotar, mas se eu não cuidar desse jardim, o mato vem e domina tudo. Que o ano novo seja de muita luz, muita saúde e muita gratidão. Que Jesus esteja com todos vocês.